Olá e bem-vindos a mais um estudo. Hoje a gente abre o livro do Êxodo para mergulhar na primeira porção semanal, a Parashat Shemot. E o nome já diz muito, né? Shemot, em hebraico, significa nomes. É aqui que a jornada da escravidão para a redenção realmente começa. E para nos guiar, vamos contar com os comentários de um dos maiores sábios da nossa história, Rashi, para entender os detalhes e as camadas mais profundas desse texto. Então, o livro já começa assim, com uma lista de nomes, basicamente recontando a família de Jacó que desceu ao Egito. E olhando rápido, a gente pode até pensar, mas essa lista de novo? A gente já sabe quem são. Parece só um registro histórico, uma repetição. Mas como a gente bem sabe, na Torá nada é por acaso. Sempre tem algo mais acontecendo ali, por trás das palavras. E é exatamente aí que Rashi entra com sua genialidade. Ele faz a pergunta que todos nós deveríamos fazer. Por que contar de novo? E a resposta que ele traz é emocionante. Ele explica que Deus os conta mais uma vez para mostrar o quanto eles são preciosos, o quanto Ele os ama. É como as estrelas no céu que Deus conhece cada uma pelo nome. Esse detalhe já define o tom de toda a história. É a saga de um povo amado, que está prestes a entrar numa escuridão terrível, mas que nunca, nunca é esquecido. Bom, a partir daqui, a situação no Egito muda de forma drástica. E para pior. Aquele conforto, a prosperidade que os filhos de Israel conheceram por um tempo, tudo isso está prestes a acabar. Os israelitas tinham crescido, se multiplicado, mas aí surge um novo faraó. E o texto diz algo fundamental. Ele não conhecia Yosef. Rashi destaca que a questão aqui não é se o faraó tinha ou não uma boa memória. A questão é que ele agiu como se não o conhecesse. Foi uma ignorância intencional, uma ingratidão que abriu as portas para a tirania. E essa frase, um novo rei, levanta uma questão que os sábios do Talmud, que Rashi sempre cita, debateram bastante. Será que era literalmente uma outra pessoa no trono, ou será que a história é um pouco mais sutil? Rashi nos apresenta duas opiniões do Talmud. Uma delas diz que sim, é um rei literalmente novo, outra pessoa. A outra visão, porém, é que era o mesmo rei. Ele só decidiu renovar suas políticas, criando decretos terríveis e, convenientemente, esquecendo tudo que Yosef tinha feito pelo Egito. No fim, as duas leituras nos levam à mesma conclusão. A memória da bondade foi deliberadamente apagada. Com medo do crescimento do povo israelita, o faraó bola um plano maligno para esmagá-los com trabalho forçado, obrigando-os a construir as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Era uma tentativa clara de quebrar não só o corpo, mas também o espírito deles. E aqui, a análise de Rashi revela uma camada ainda mais sinistra. O plano era afligir o povo com água. Mas por quê? Rashi explica que os conselheiros do faraó escolheram esse método porque sabiam da promessa de Deus de nunca mais trazer um dilúvio mundial. Eles acharam que estavam sendo espertos, explorando uma brecha na justiça divina. O que eles não perceberam é que a promessa era sobre o mundo todo, não sobre uma única nação. Mas é no meio desse plano genocida, desse horror, que um ato de desafio extraordinário vai acender uma luz de esperança. A gente vai ver agora como a resistência começa nos lugares mais inesperados. O faraó dá uma ordem direta às parteiras hebraicas, Shifra e Puá: matem todos os meninos recém-nascidos. Mas quem eram elas? Rashi nos traz a tradição de que não eram mulheres quaisquer, eram Joquebede e Miriam, ninguém menos que a futura mãe e a irmã de Moisés. Elas desafiaram o homem mais poderoso do mundo, porque o temor a Deus para elas era maior do que qualquer medo do faraó. E como recompensa por essa coragem moral absurda, a Torá diz que Deus fez-lhes casas. Mas o que isso quer dizer? Rashi explica que não estamos falando de casas de tijolos, estamos falando de dinastias. Elas se tornaram as matriarcas das duas grandes linhagens de liderança de Israel, a casa do sacerdócio, que veio de Joquebede, e a casa da realeza, que veio de Miriam. E é nesse cenário de terror que um casal da tribo de Levi tem um filho. A mãe olha para ele e vê que ele era bom. Rashi explica que essa palavra bom significa que no momento em que ele nasceu, a casa inteira se encheu de uma luz divina. Esse bebê, claro, era Moisés. A criança que foi salva, que nasceu em meio à luz, precisaria primeiro se tornar um fugitivo antes de poder se tornar um salvador. A jornada dele estava só começando. A vida de Moisés nesses primeiros anos é uma verdadeira montanha-russa. Ele é escondido, depois resgatado pela filha do próprio faraó e criado dentro do palácio do inimigo. Já adulto, ele vê a injustiça,
age para defender um dos seus irmãos e é forçado a fugir para salvar a própria vida. Acaba exilado em Midian como um simples pastor. E quando Moisés ataca o capataz egípcio, o texto diz que ele viu que não havia homem. Rashi explica que isso vai muito além de simplesmente ver que não tinha ninguém por perto. Com uma visão profética, Moisés viu que, daquele egípcio em particular, nunca viria nenhum descendente justo, nenhum convertido. E isso, de certa forma, selou o destino dele. Depois de anos vivendo no exílio, a jornada para a redenção finalmente começa, com um encontro divino no meio do deserto. É aqui que a história toda vai mudar de rumo, para sempre. Imaginem a cena. Moisés, cuidando do seu rebanho, de repente vê algo impossível. Um arbusto humilde do deserto está pegando fogo, mas as chamas não o consomem. O fogo arde, mas a sarça continua intacta. Essa visão milagrosa, claro, faz com que ele se aproxime. E a grande pergunta é, por quê? Por que Deus se revelaria justamente ali num arbusto baixo, comum, cheio de espinhos? Por que não numa árvore imponente ou no topo de uma montanha? A escolha desse símbolo, como Rashi vai nos mostrar, é cheia de significado. A explicação de Rashi aqui é de uma profundidade incrível. Ele diz que aquela sarça humilde e espinhosa representa o povo de Israel, sofrendo. E ao se revelar dentro da sarça, Deus está enviando a mensagem mais poderosa possível. Eu estou com vocês no meio da sua dor. A presença divina não está longe, está ali, na angústia. É a maior demonstração de empatia que se pode imaginar. Moisés então pergunta o nome de Deus para poder levar uma resposta ao povo. E a resposta é: Eyé Asher Eyé. Eu serei quem eu serei. Rashi esclarece que isso não é só um nome, é uma promessa de presença contínua. É como se Deus dissesse: assim como eu estou com vocês nesta aflição, eu estarei com vocês em todas as outras que virão. Essa missão divina é simplesmente avassaladora. Pensem bem, Moisés, o pastor, o fugitivo, agora tem a tarefa de confrontar a maior superpotência da época. A resposta dele é de uma dúvida e humildade profundas. E a pergunta dele, quem sou eu, paira no ar. Não é uma pergunta de quem está fugindo da responsabilidade, mas de quem tem plena consciência do tamanho do desafio. É a pergunta que toda pessoa faz quando é chamada para uma tarefa que parece maior do que ela mesma. E com essa questão, a gente fica no exato início dessa luta épica pela liberdade, nos fazendo pensar o que a verdadeira liderança realmente exige de cada um de nós.